Olá, pessoal. Então, a aula de hoje vai ser sobre fisiologia do desenvolvimento do vegetal. Então, dando sequência à nossa primeira aula. Então, hoje a gente vai falar sobre fisiologia do desenvolvimento do vegetal. Então, o que acontece com a planta após a colheita? Então, quando a gente tira ela da planta-mãe. Então, cessa totalmente o fornecimento de energia da planta-mãe. Aí, o vegetal começa a utilizar suas próprias reservas de energia. Então, a respiração passa a ser a principal fonte de energia da planta. E as frutas e hortaliças, então, elas continuam vivas mesmo após a colheita. Aí, o processo que está ocorrendo é a respiração. Então, todos esses processos biológicos de respiração, de degradação, mais o alto teor de água das frutas e hortaliças faz com que elas sejam altamente perecíveis. Então, se a gente pensar em os alimentos como um todo, as frutas e hortaliças elas são consideradas altamente perecíveis. No Brasil, estima-se que entre a colheita e até chegar na mesa, lá na nossa casa, na mesa do consumidor, ocorre uma perda de até 40% das frutas e hortaliças produzidas. Então, é uma quantidade muito grande, considerado com outros tipos de alimentos, como os grãos, por exemplo, né? Outros tipos de vegetais. E essas perdas, elas podem ser classificadas de duas formas: perdas quantitativas, que é em quantidades, que acaba sendo mais visível, né? Então, a gente perde em quantidade, e as perdas qualitativas, que são mais difíceis de serem quantificadas, mas que também ocorrem, que é na qualidade do vegetal, que a gente percebe quando vai lá na gôndola do mercado, né? Que a gente escolhe um que está um pouquinho, a cor não está tão uniforme, a gente não escolhe para compra, que não está uniforme. Então, essas são perdas qualitativas, ou até mesmo, às vezes, no sabor, na textura da fruta e hortaliça. Então, a respiração antes da colheita, quando o vegetal está lá na planta-mãe, ela utiliza o soluto da planta-mãe para o fruto. E na respiração após a colheita, o fruto consome suas próprias reservas para manter seu metabolismo e o produto vivo, certo? Então, qual seria o conceito de respiração? A respiração, então, é a degradação oxidativa de substâncias complexas que a planta tem no seu interior, como amido, açúcares, lipídios, proteínas e ácidos, que a gente viu que são os componentes que fazem parte da planta, né, na aula anterior. Então, ocorre degradação oxidativa, ou seja, precisa de oxigênio, que faz com que essas substâncias complexas sejam degradadas. Em que? São degradadas em moléculas mais simples, como CO2 e água. Isso no final do processo, quando ela já está entrando na senescência, com produção de energia. Então, durante a respiração, esses compostos são degradados em moléculas mais simples, até chegar à produção de CO2 e água, com produção de energia. Então, após a colheita, a respiração é o processo mais importante quando a gente pensa em qualidade e manter a durabilidade do vegetal. Então, de acordo com a intensidade dessa respiração, o tecido pode atingir rapidamente a senescência. Lembram que na aula anterior a gente viu algumas formas que a gente reduz a intensidade da degradação dos vegetais, ou seja, a gente diminui a intensidade da respiração, como, por exemplo, abaixando a temperatura, controlando o teor de umidade ou modificando os gases da atmosfera de armazenamento, certo? Então, a gente modifica a intensidade da respiração. Então, o controle da respiração é essencial para a manutenção da qualidade e para o prolongamento da vida útil dos produtos vegetais perecíveis, que inclui as frutas e hortaliças, né? Como que a gente faz para controlar essa respiração? Então, a classificação das frutas de acordo com a respiração. Então, quando a gente pensa em respiração, sem pensar nas frutas, existem dois tipos de respiração, a aeróbica e a anaeróbica. A aeróbica ocorre com a participação de oxigênio, que é aquela que eu falei anteriormente, né, que é uma respiração oxidativa. E nós temos a anaeróbica, também chamada de fermentação. Vocês vão ter uma disciplina que vocês vão trabalhar, né, essa respiração anaeróbica, que são os produtos, né, produzidos a partir da fermentação. E ocorre
sem a utilização de oxigênio, certo? Hoje nós vamos falar da respiração aeróbica, que é a que acontece nos vegetais após a colheita. Então, a respiração aeróbica, elas utilizam reservas metabólicas como fonte de carbono para a síntese de novos compostos com a produção de energia. Ela pode ser medida pela quantidade de oxigênio consumida ou a quantidade de dióxido de carbono liberada pelo produto. O que é isso, professor? É assim que a gente mede se um vegetal ele tem uma alta respiração ou baixa respiração, ou seja, se ele degrada mais rapidamente ou mais lentamente. Né? É medida pela quantidade de oxigênio que ele consome. Existem 3 etapas, então, resumidamente, que ocorrem durante essa respiração. A hidrólise de polissacarídeos de reserva, por exemplo, o amido, que é quebrado em açúcares como a glicose, certo? Então, isso é na primeira etapa, no início da respiração dos vegetais, é o que ocorre. Um exemplo que eu gosto de dar é a banana. Quando ela está verde, por exemplo, ela é rica em amido, aí ela vai ocorrendo o processo de respiração e esse amido vai sendo quebrado em açúcares, ela vai ficando mais doce à medida que ela vai amadurecendo. Após isso, começa a ocorrer a oxidação dos açúcares simples. E aí é transformado em ácido pirúvico, que a gente chama isso de glicólise. Né? Glicólise porque ela utiliza a glicose. Depois ocorre uma transformação aeróbica do ácido pirúvico em outros ácidos orgânicos, certo? E produção de energia. Aí, nessa última etapa, é onde já começa a ocorrer a senescência do vegetal, onde ele já não está mais ideal para o consumo. E já a respiração anaeróbica ocorre quando não tem ausência de oxigênio, que é onde ocorre a fermentação. Então, pós-colheita, quando os vegetais são armazenados em embalagens plásticas, tem que ocorrer muito, tem que cuidar muito para que não ocorra a respiração anaeróbica, né? Então, você retirar todo o oxigênio, aí sem a presença de oxigênio, ele começa a fermentar, começa a ocorrer a fermentação, a respiração anaeróbica. Então, então se para o vegetal durar mais tempo, eu vou embalar ele a vácuo, vou retirar todo o oxigênio e ele vai durar um tempo muito maior. Depende do vegetal, porque às vezes ele começa a fermentar. E, durante a fermentação, o ácido pirúvico é transformado em dióxido de carbono e acetaldeído, né, que é o etanol, o álcool, muitas vezes. Então, aqui é uma tabela mostrando a classificação das hortaliças de acordo com a intensidade da atividade respiratória. Né? Então, dependendo do vegetal, ele tem uma atividade respiratória maior ou menor, o que influencia diretamente na durabilidade dele. Então, por exemplo, o alho tem muita baixa atividade respiratória, por isso que ele tem uma durabilidade tão grande. Aí aqui o pepino, melão, repolho, beterraba, tomate, cenoura, aipo, pimentão tem uma respiração baixa. E assim como a gente tem os com muito elevada, né, como brócolis, ervilha, salsa, milho doce, então vocês podem ver que é bem diretamente proporcional à vida de prateleira deles, né? Quanto menor a respiração, maior a durabilidade do vegetal. Como que os frutos são classificados segundo seu padrão de atividade respiratória? Então, a classificação deles é em climatéricos e não climatéricos. Vocês devem lembrar que eu falei isso na primeira aula, né? Ninguém sabia o que era a diferença, então hoje a gente vai estudar. Qual é a diferença, então, de frutos climatéricos e não climatéricos? Os frutos climatéricos são aqueles que, no final do processo de maturação, ou seja, quando eles estão chegando no processo ideal de colheita, eles apresentam um marcante aumento na taxa respiratória, que é um pico climatérico. Eles começam a respirar numa velocidade mais alta e rapidamente eles passam do processo de amadurecimento. Exemplo, banana, goiaba, manga, mamão e tomate. Já os não climatéricos, eles não apresentam esse pico de respiração, eles apresentam um declínio lento e constante na taxa respiratória. Exemplo, laranja, uva, berinjela, pimenta e couve-flor. Para que serve isso? Já vou mostrar um gráfico que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, mas isso serve para saber o ponto ideal de colheita. Ou seja, os climatéricos, como eles apresentam esse próximo à maturação, que é o momento ideal de consumo, a gente tem que colher ele um pouquinho antes.
para que ele tenha uma durabilidade maior. Ou seja, a gente tem que colher eles verdes antes que ocorra esse pico climatérico. Já os frutos não climatéricos, como eles não têm esse pico e a respiração deles tem um declínio lento e constante, a gente tem que colher eles maduros. Então, aqui no gráfico mostra, né, a taxa respiratória e o desenvolvimento do vegetal. Então, primeiro ele começa aqui o crescimento e o desenvolvimento na planta, onde ele começa a se desenvolver, não adianta a gente colher nesse momento, né? Ele está se desenvolvendo, a formação de sementes, né? A formação dos compostos no seu interior. Aí ele chega na maturação, que é o processo, é o momento aqui que a gente quer o alimento para o consumo. E depois a senescência, que é quando ele começa a estragar, onde ele começa a morrer, estragar, certo? Então, aqui a gente vê as diferenças entre o não climatérico e o climatérico. Então, o fruto não climatérico, essa linha de baixo, a gente vê que ele começa no início, no crescimento ali do vegetal, ele começa com uma taxa respiratória bem alta, e ele vai reduzindo lentamente essa taxa respiratória, ele vai respirando de forma mais lenta. Então, geralmente, são os vegetais que têm uma durabilidade maior, porque eles têm uma respiração lenta e constante. Ele vai reduzindo a respiração. Então, se eu colher ele bem madurinho já, na cor ideal, eu vou continuar com essa taxa respiratória praticamente estável, ó, bem baixa. Então, eu posso colher ele maduro. Agora, vamos para o climatérico. Ele começa com uma taxa respiratória alta, ele vai abaixando, reduzindo, da mesma forma que o não climatérico. Vai reduzindo a taxa respiratória, reduzindo, só que quando chega no processo aqui de maturação, ele tem um pico da atividade respiratória. Então, se eu deixar ele na planta mãe até ele ficar no ponto ideal de colheita, de consumo, aquela cor ideal, ele vai ter esse pico respiratório e rapidamente ele vai chegar na senescência. Então, em que momento que eu colho esse vegetal? Ele ainda verde, para que não ocorra esse pico climatérico e ele amadureça depois que ele sair da planta mãe. Então, já vamos ver isso mais detalhado para vocês gravarem bem. Então, fruto climatérico. Ele tem um aumento rápido e acentuado da atividade respiratória, com um amadurecimento imediato, certo? Então, quando ele tem aquele pico ali na maturação, ele tem um amadurecimento muito rápido, praticamente imediato. Eles podem amadurecer na planta ou fora dela, se colhidos imaturos, antes da maturidade fisiológica, ainda verde. Então, facilita o transporte. Então, eu posso colher eles quando eles chegam na maturidade fisiológica. A gente já vai ver bem direitinho o que é maturidade fisiológica, certo? Ou seja, quando eles ainda estão verdes. Então, isso facilita bastante o transporte. Como os frutos climatéricos, eles amadurecem muito rápido, se eles estiverem na planta mãe, e eu colher eles já maduros, vai me dificultar muito o transporte, porque eles vão estragar de uma forma muito rápida. Então, eu colho eles verdes. A alta produção de etileno, que é uma substância química gasosa, que a gente chama de hormônio de amadurecimento, faz com que eles estraguem ainda mais rápido. Então, esses vegetais, eles têm uma alta produção de etileno. Esses vegetais, que tipo de vegetais são esses? Banana, a ameixa, a maçã, o abacate, a goiaba, a pera. Então, tem vários exemplos aqui, a manga. São vegetais, frutas, que a gente, de preferência, tem que colher verde, para transportar eles verdes e aumentar a durabilidade dele, né? O abacate, não lembro se eu comentei. Então, por isso que quando a gente tem algumas frutas que não estão maduras ainda e a gente coloca próximo de uma fruta climatérica, elas amadurecem muito rápido. Por quê? Porque as frutas climatéricas, elas produzem uma maior quantidade desse hormônio do amadurecimento, que é o etileno. E isso favorece o amadurecimento de outras frutas. Então, por exemplo, se eu tenho uma fruta não climatérica em casa, uma laranja, um limão, e eu quero que eles amadureçam, um abacaxi, e eu quero que eles amadureçam mais rápido, que eles ainda estão verdes, a gente pode colocar eles próximo de uma fruta climatérica. Aí eles amadurecem mais rápido.
Por isso que nos mercados, se vocês observarem, vocês vão ver que as frutas climatéricas geralmente estão armazenadas longe das não climatéricas, porque no mercado eles não querem que amadureça rápido, eles querem que se mantenha, né, mais próximo ali à maturidade fisiológica, para que as pessoas comprem, né, que estrague de forma mais lenta. Então, eles mantêm distantes os frutos climatéricos e não climatéricos, por causa dessa produção de etileno dos frutos climatéricos. Então, aqui mostrando, né, o processo de maturação da planta, por exemplo, a banana. Então, geralmente, a gente tem que colher ela quando ela está nessa etapa ou na segunda. Então, geralmente, tem livros para cada vegetal, tem tabelas, né, onde mostra o ponto ideal de colheita, tá, de climatéricos e não climatéricos. Então, geralmente, os climatéricos a gente colhe na etapa 1 e 2, onde ele ainda se mantém praticamente verde, antes daquele pico respiratório. E os não climatéricos, eles têm uma baixa atividade respiratória constante, com ligeiro declínio após a colheita. Então, depois que eu colho, ele ainda declina mais ainda a respiração. Então, adianta eu colher ele verde? Não. Se eu colher o fruto não climatérico verde, ele vai demorar demais para chegar à cor ideal e não vai alcançar as características organolépticas de sabor, de doçura, que chegaria se tivesse na planta mãe. Então, os não climatéricos, eu tenho que colher eles no ponto ideal de maturação, de consumo. Devem ser mantidos na planta, então, até o estágio ótimo de amadurecimento, certo? Não posso colher que nem os climatéricos que eu colho verdes. O amadurecimento, então, ele é mais lento e gradativo, certo? A gente observa, então, esses são os frutos não climatéricos, né? O morango, os cítricos em geral, laranja, bergamota, limão, caju, a uva, abacaxi. Um fruto não climatérico que eu percebo que ele é colhido verde com muita frequência é o abacaxi, porque como ele não é muito produzido aqui na nossa região, e ele é transportado para o Brasil inteiro, eles colhem verde para poder transportar, para ficar mais fácil no transporte. Aí o que que acontece? Ele tem um amadurecimento muito lento, porque ele tem um declínio muito grande após a colheita de respiração. Aí ele tem um amadurecimento muito lento e ele não chega nas características organolépticas de sabor, né, de doçura, como se ele estivesse na planta mãe. Por isso que às vezes a gente compra os abacaxi e ele está extremamente ácido e alguns extremamente docinhos. Os docinhos geralmente foram aqueles que foram colhidos no ponto de amadurecimento. Deixaram na planta mãe até ele ficar maduro, que é o ideal, por ser não climatérico. Tem aqui alguns exemplos de frutos climatéricos e não climatéricos, tá? Alguns às vezes a gente confunde, a gente tem que vir olhar para a tabela, não lembra, né? Mas na média a gente vê que aqueles que a gente compra no mercado verde amadurecem em casa, né? O abacate, a banana, são exemplos bem comuns, né? A goiaba também, a gente compra bem verdinha, ela logo amadurece, fora da planta mãe, a manga. E aqueles não climatéricos são aqueles que a gente já compra geralmente no ponto ideal de consumo, né? Os cítricos em geral, o morango, então seriam esses. A vida de armazenamento de diferentes tipos de frutos, em geral, varia inversamente com a taxa respiratória, que eu já falei anteriormente, né? Quanto maior a taxa respiratória, menor a vida útil desse vegetal. Então, agora, o que a gente pode fazer para reduzir essa atividade respiratória? Então, fatores que influenciam na respiração dos vegetais. Nós temos fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que seriam os fatores intrínsecos? Os intrínsecos são aqueles que fazem parte da planta que a gente não consegue modificar, como espécie cultivar, então dependendo da espécie ou do cultivar, ele tem uma atividade respiratória mais lenta ou mais rápida, né? Tipo e parte do vegetal, se é folha, se é raiz, se é o caule, ele tem atividade respiratória diferente, geralmente as folhas têm uma atividade respiratória muito maior do que as raízes, por exemplo, né, quando a gente compara alface e beterraba, por exemplo. Relação área, superfície e volume, quanto mais área exposta comparado ao volume, né, maior a respiração, então mais o motivo do porquê que os folhosos têm uma respiração tão rápida. O estágio de desenvolvimento, a colheita e composição química. Então, o estágio que eu colhi ele, né, como eu comentei antes, verde, maduro, próximo da maturação ou não, e a composição química do vegetal.
E a produção de etileno, que é o hormônio do amadurecimento, que a gente já viu que os climatéricos têm uma produção de etileno maior. Logo, eles têm um processo respiratório mais rápido. Tá? E os fatores extrínsecos, quais seriam? A temperatura, que é aquilo que eu comentei no início da aula e na aula da semana passada também. Quanto maior a temperatura, maior a atividade respiratória. Quanto menor a temperatura, menor a atividade respiratória. Por isso que os vegetais são mantidos em câmeras com baixas temperaturas. Que temperatura é essa, professora? Depende do vegetal. Tem vegetais que aguentam temperaturas próximas a 0 graus, 1 grau, 5, e tem vegetais que não. Exemplo da banana, da alface, né, que ocorre o chilling, a queima da estrutura do vegetal, e ele se torna escurecido, né? Então, depende do vegetal, tem a temperatura adequada, certo? Em média, 10 graus, a maioria deles. Concentração de gases na atmosfera, então isso cada vez mais tem pesquisas mostrando, né, alteração de gases na atmosfera de armazenamento, redução de oxigênio, aplicação de CO2, nitrogênio é muito utilizado também para reduzir a atividade respiratória. Quando eu diminuo o oxigênio, eu diminuo a atividade respiratória. Lógico que não posso diminuir de forma tão drástica para não ocorrer, não favorecer a fermentação, né? Umidade relativa também, nem muito alta nem muito baixa, depende do vegetal, tem a sua umidade adequada. Se eu baixar muito a umidade, eu faço com que ocorra uma perda de umidade do vegetal para o ambiente, e ocorre um murchamento. E se eu tenho uma umidade muito alta, eu também prolifero a multiplicação de micro-organismos. Então, dependendo do vegetal, tem uma umidade indicada de armazenamento. Danos físicos, amassamentos pelo transporte, então, geralmente aumenta a atividade respiratória. Então, se eu tenho um dano físico, eu aumento a respiração do vegetal. E aplicação de etileno. Percebam que é diferente de produção. O que o vegetal produz e eu aplicar. Então, eu posso aplicar etileno na câmara de armazenamento dos vegetais para ir aumentar a atividade respiratória. Tá? Isso é muito utilizado para ter um amadurecimento uniforme dos vegetais. Exemplo, tem uma empresa de produção de geleia de doce de banana, ou de geleia, de morango, que seja. E eu quero que todos amadureçam ao mesmo tempo para eu produzir uma quantidade grande de geleia no mesmo dia, né? Economia de energia e tudo mais. Então, para que ocorra o amadurecimento de todas ao mesmo tempo, eu faço a aplicação de etileno, eu tenho um amadurecimento uniforme dos vegetais. Agora a gente vai entrar nas fases de desenvolvimento do vegetal. Então, quais são as principais fases? Florescimento e crescimento, que é a primeira fase. Depois nós temos a maturação fisiológica, amadurecimento, senescência e morte. Então, a primeira, que é o florescimento e crescimento, onde ocorrem novos tecidos são formados. Então, é o início ali na planta, onde ela vai crescendo, formando os novos tecidos, modificando tamanho, cor. Aí a maturação fisiológica é quando os frutos atingem a plenitude de crescimento e qualidade comestível, certo? Mas ainda não estão na qualidade ótima. Eles já podem ser consumidos, já não vão mais crescer, já estão na plenitude de crescimento, mas às vezes a cor deles ainda não está a ótima. Então a gente chama de maturidade fisiológica, que é aquela foto que eu mostrei da banana, no ponto que ela é colhida, né? Mais verde, metade verde, metade amarela, por exemplo. Já vou mostrar mais imagens. E o amadurecimento. Amadurecimento é o período final da maturação fisiológica. O fruto atinge a máxima qualidade estética e comestível. É aquela maçã que vocês deveriam trazer para a professora nas aulas, né? Aquela maçã vermelha, linda, perfeita, né? É o amadurecimento, o ponto ótimo, quando atinge a qualidade estética e comestível perfeita. Aquela maçã da Branca de Neve. Aí a senescência é quando começa o envelhecimento, né? Ela começa a murchar, modificar a cor, onde ela já não está no ponto adequado do amadurecimento. E a morte é quando o fruto se torna sobremaduro, sem valor e não consumível. Aqui é quando ele já está estragado mesmo, que a gente não tem como consumir. Então, agora a gente vai ver cada uma dessas etapas de forma rápida. Então, o florescimento e o crescimento é quando ocorre o aumento irreversível de peso, volume e biossíntese de novos tecidos. Existe um grande acúmulo de água e muitos compostos orgânicos nessa etapa.
Aí tem período de crescimento variável para cada fruta, né? Só para vocês terem uma ideia, o morango, ele tem esse período de crescimento de 3 semanas, a laranja 60 semanas, a maioria média de 15 semanas. Aí a pré-maturação ou maturação fisiológica corresponde ao estágio de desenvolvimento que acontece a maturação e geralmente inclui a metade do período entre a floração e a colheita. Né? Então, se a gente vê lá no início a floração até a colheita, a fruta leva 60 dias. Então, geralmente a pré-maturação vai ser bem no meio. Um extensivo aumento de volume e termina quando o desenvolvimento do fruto é apenas aceitável, mas não ótimo para o consumo. Então, aquilo que eu falei anteriormente e aqui mostrando uma imagem do mamão. Então, aqui é a pré-maturação, mais conhecida como maturação fisiológica, certo? Que é quando ele encontra, já está no tamanho máximo de crescimento, ele já é aceitável para o consumo, mas não está aqui no ótimo, né? Que seria aqui entre os 5, mais ou menos. Então, aqui seria o amadurecimento e aqui a maturação fisiológica. Quais vegetais eu tenho que colher na maturação fisiológica? Os climatéricos, tá? Que é um exemplo, o mamão que está aqui na foto. Então, eu vou colher ele na etapa de maturação fisiológica, quando ele já é aceitável, mas ainda não está no ponto ideal de amadurecimento. Aí ele vai terminar esse processo fora da planta-mãe. Por que que eu colho nessa etapa? Lembram? Porque se eu deixar na planta-mãe, ele vai ter um pico respiratório, ele vai chegar rapidamente aqui na fase 6 e na senescência, né? Porque ele tem um pico respiratório. Então, vai ser muito rápido se manter na planta-mãe dessa etapa para essa. Então, eu colho ele na maturação fisiológica. Mesma coisa, banana, abacate, todos os frutos climatéricos. Aqui um outro exemplo, a maçã, né? Mostrando aqui as etapas de crescimento e sobre a maturação. Então, aqui o desenvolvimento, maturação e a sobrematuração, aqui a senescência. Então, a maturação fisiológica e o amadurecimento, eles estão aqui nessa etapa de maturação. Então, a maturação fisiológica, né, que a gente pode representar por essas duas aqui, que seriam quando elas já estão prontas para o consumo, mas ainda não estão ótimas, e o amadurecimento, quando ela está aqui no ponto ótimo. Frutos não climatéricos, eu colho na etapa de ótimo, de amadurecimento, e os climatéricos eu colho na etapa de maturação fisiológica, para não ocorrer o pico respiratório. Por que que o não climatérico eu posso colher nessa etapa? Porque ele vai ter uma respiração lenta, né? Então, ele vai durar bastante tempo mesmo colhendo na etapa de amadurecimento. Ele não tem o pico respiratório. Então, a colheita, na maioria das frutas, ocorre nesse estágio de maturação fisiológica. Os frutos estão atrativos e aptos para o consumo. Após a colheita, utiliza substratos acumulados da própria planta para continuar a respiração. A maturação ocorre quando o desenvolvimento completo é atingido. A maturação pode ser retardada, né, por aquelas formas que a gente falou anteriormente, né, modificação de temperatura, de gases. E a fase final desse processo de maturação é o amadurecimento. Então, nós temos a pré-maturação, que é a maturação fisiológica, temos a maturação e o amadurecimento. Durante a maturação ocorrem várias transformações físicas, químicas e bioquímicas, que a gente vai ver agora algumas mais detalhadas. Essas transformações modificam a cor, textura, sabor e aroma do vegetal. Então, durante a maturação fisiológica, algumas transformações físico-químicas que ocorrem. Desenvolvimento das sementes, síntese proteica, então são formadas enzimas nesse processo, elevação da atividade respiratória e síntese de etileno, que é o hormônio do amadurecimento. Então, são algumas transformações que ocorrem nesse processo. Quando a gente pensa em modificação da cor, o que que ocorre? Ocorre principalmente na maioria dos vegetais degradação da clorofila, que é a cor verde, com o aparecimento de outros pigmentos, alguns já pré-existentes, ou síntese de carotenoides e flavonoides, né, as cores amarelas e roxas dos vegetais, certo? Então, por isso que modifica a cor
durante essa etapa de maturação fisiológica, né? Ocorre degradação de alguns pigmentos e síntese de outros. Modificação da textura, né? Isso a gente percebe lá quando a gente vai na gôndola do mercado e fica apertando, né, os vegetais, né? O que não é o ideal, o mercado não gosta nem um pouco disso, né? A gente acaba fazendo um dano físico e aumentando a atividade respiratória do vegetal. Então, por que ocorre modificação na textura dos vegetais? Pelo amaciamento dos tecidos através da solubilização das pectinas. Então, essas fibras solúveis, elas ocorrem uma solubilização delas, vai fazendo com que o vegetal fique mais macio, e ocorre também hidrólise de polissacarídeos estruturais da parede celular. Então, por isso que modifica a textura do vegetal. Modificações de sabor e de aroma. Ocorre hidrólise de polissacarídeos de reserva e síntese de açúcar. Ou seja, o que seriam esses polissacarídeos de reservas? Por exemplo, o amido. Ocorre quebra do amido e formação, síntese de açúcares. Então, vai ficando mais açucarado. Síntese ou degradação de ácidos orgânicos, reduzindo a acidez. Então, ocorre a degradação de alguns ácidos, fazendo com que reduza a acidez do vegetal. Polimerização de fenóis, reduzindo a astringência. Então, exemplo, as frutas, quando muito verde, elas têm uma alta quantidade de compostos fenólicos e elas ficam extremamente adstringentes, por isso que nem os passarinhos consomem, né? Desculpa, o celular da filha tocou. Vamos continuar. Então, ocorre polimerização de fenóis, reduzindo a adstringência. E síntese de compostos voláteis, aromáticos. Então, essas são algumas transformações que modificam o sabor e o aroma do vegetal. Voltando lá, os compostos fenólicos, geralmente, eles são antioxidantes, por isso que quando a gente vai extrair compostos fenólicos, antioxidantes dos vegetais, a gente dá preferência para fazer essa extração com eles verdes. E síntese de compostos voláteis e aromáticos, que é o que dá, né, o cheiro dos vegetais, né? Então, quanto mais maduro eles estão, mais no final do processo de maturação, eles vão dando um cheiro diferenciado, mais pronunciado, devido à formação desses compostos voláteis. Mais algumas transformações bioquímicas durante a maturação. Principais componentes químicos, então, que sofrem transformações. Os ácidos orgânicos, como a gente viu, eles são reduzidos durante o processo de amadurecimento, por isso que a planta vai ficando menos ácida. Modificação dos carboidratos, então, geralmente, os carboidratos mais complexos, como os amidos, são quebrados em carboidratos mais simples, como açúcares. Compostos fenólicos, que são o que dão a astringência aos vegetais, então, quando verde, eles têm uma alta quantidade de compostos fenólicos, vai amadurecendo, vai reduzindo essa quantidade de compostos fenólicos. Pigmentos, alguns são degradados e outros são sintetizados, como, por exemplo, a clorofila, que normalmente ela é degradada, e carotenoides e flavonoides, que são sintetizados. As pectinas, que vão se tornando mais solúveis, e isso vai amaciando o vegetal, tornando mais macio, e compostos voláteis, que geralmente são formados durante o amadurecimento, aumentando a quantidade de compostos voláteis. Certo? Aqui, então, falando de novo de alguns ácidos orgânicos, né? Nós temos alguns que são responsáveis pelas propriedades ácidas dos vegetais, que são reduzidas durante o amadurecimento. Elas dão características importantes de sabor e aroma ao vegetal. Existe uma grande variedade de ácidos orgânicos nas frutas e hortaliças, e esses ácidos orgânicos, como eu falei já, vão reduzindo durante o amadurecimento. Então, ocorre um decréscimo acentuado desse teor de ácidos. Como exemplo, nós temos a banana, né, que ela tem um aumento do ácido málico em vez de redução durante a maturação, mas é uma exceção. A maioria vai reduzindo o teor de ácido. Os principais ácidos encontrados nas frutas. Nós temos o ácido cítrico e málico, que tem grande variedade de frutas, como eu falei, o málico na banana, o ácido cítrico nos cítricos em geral.
O tartárico, presente em uvas e abacate, durante a maturação o ácido tartárico vai reduzindo, e o oxálico em espinafre. Os carboidratos, então, são o componente mais abundante nos vegetais e ele é responsável pela reserva energética e também pela estrutura da planta. Né? Exemplos de carboidratos, nós temos glicose, frutose e sacarose, que dão doçura para os vegetais, para as frutas, que a gente pode encontrar traços, quantidades muito pequenas, né, em alguns vegetais, e até fazer parte de 50% da fruta, como por exemplo a banana, né, quando ela está na etapa ótima de consumo, apresenta em média 50% de açúcar. Nós temos o amido, que é um carboidrato de reserva, e temos a celulose, pectina e hemicelulose, que são daí os polissacarídeos estruturais dos vegetais, certo? Compostos fenólicos, que com a evolução da maturação ocorre uma polimerização e quebra dessas moléculas, reduzindo o poder adstringente, então, como a gente já comentou. Esses compostos fenólicos podem ser pigmentos, lignina, ácido cianâmico, ácido clorogênico. Então, tem alguns ácidos que são classificados como compostos fenólicos e eles têm papel na coloração e no flavor dos vegetais e das frutas. Contribui para a acidez, sabor amargo e a astringência das frutas e hortaliças. As mudanças de coloração, então, varia de espécie para espécie. A cor é o principal critério do consumidor para determinar a maturidade, então, final. Então, geralmente, a gente determina, como eu mostrei nas imagens ali da maçã, da banana, do mamão, a gente determina o ponto ideal ali de maturidade pela cor. Não são todos os vegetais, né? Os vegetais, mas a maioria deles é pela mudança da cor. Então, geralmente, pelos compostos, pelos pigmentos clorofilas, carotenoides. Os carotenoides podem ter o beta-caroteno ou o licopeno, né? O vermelho lá do tomate, né? O laranja da cenoura. Antocianinas, que é representado pelas cores vermelho e roxo, os flavonoides e as beta-lainas da beterraba. Né? Então, esses são os principais pigmentos que a gente encontra. Tem um importante papel, então, para a aceitação do consumidor. Com a evolução da maturação, geralmente ocorre degradação da clorofila e síntese de alguns novos pigmentos. A pectina é um outro composto que tem uma grande alteração durante a maturação. Então, com a maturação e o armazenamento, ocorre uma redução do teor de pectina total, com um aumento do grau de solubilização, contribuindo, então, para o amaciamento dos tecidos. Então, durante a maturação, reduz a quantidade de pectina, ela fica mais solúvel e isso faz com que o vegetal fique mais macio. O amadurecimento, então, isso tudo era durante a etapa de maturação dos vegetais, né? Todas as alterações bioquímicas que ocorrem, físico-químicas. E quando chega o amadurecimento, que é o ponto ideal lá da maçã que a prof falou, ó, da Branca de Neve, que entregam para o professor, quando chega nessa etapa de amadurecimento, é o último estágio de desenvolvimento até as etapas iniciais de senescência. Então, ocorrem transformações de degradação e síntese. Um aprimoramento das características sensoriais, ocorre um aumento da doçura, redução da acidez e da astringência. Então, é quando ele chega nas características ótimas sensoriais. O fruto é mais macio e mais colorido. E tem uma melhoria sensorial, como eu falei, né, de sabor, odor, cor e textura. E depois chega na senescência, que diminui os processos anabólicos, que são os processos de síntese, então começa a reduzir os processos de síntese e predomina os processos catabólicos, que é o de degradação. Aí começa a produzir mais CO2 e água, que é a degradação do vegetal. É onde ocorre o envelhecimento e morte dos tecidos. Pode ocorrer antes ou após a colheita, né? Pode ocorrer tanto na planta mãe quanto fora dela. E aqui corre predomínio de processos oxidativos, a presença de oxigênio. Então, qual o ponto ideal de colheita? A gente já viu que nos frutos climatéricos, de preferência, eu tenho que colher eles verdes. E os não climatéricos, eu tenho que dar preferência por colher eles no ponto ideal lá de amadurecimento.
Então, frutas maduras têm geralmente uma maior susceptibilidade a doenças, uma maior susceptibilidade a danos mecânicos. Então, quanto mais madura a fruta tiver, mais difícil para transportar, né? Pode ocorrer muitos danos mecânicos. O menor potencial de armazenagem, vai ter uma durabilidade menor no armazenamento, perda rápida da firmeza da polpa, perda das características organolépticas e uma maior, susceptibilidade, né, à senescência, à morte. Aí, como eu sei o ponto ideal de colheita de cada tipo de vegetal? Existem várias formas, dependendo de cada um, tem a melhor metodologia. Então, alguns exemplos. Alguns é pelo dia de floração até a colheita. Ah, começou a floração tal dia, então eu sei que tantos dias depois está no momento da colheita. Tem alguns vegetais que só com os dias de floração eu consigo definir o ponto certo de colheita. Alguns é pela taxa de respiração. Então, tem um equipamento que vai lá e mede a taxa respiratória. Quando está na taxa respiratória X, está na hora de eu colher. O outro é pelo escurecimento das sementes, ou coloração da casca e da polpa. Então, pela cor da casca e da polpa, eu sei o momento certo de colher. Outras é simplesmente pelo tamanho, porque não modifica a cor da casca e da polpa, como, por exemplo, o limão verde, né? A coloração da casca vai ser sempre a mesma, então, às vezes, é pelo tamanho do vegetal. Pelo teor de sólidos solúveis, muito utilizado para uva. Então, eu vou lá, meço Brix, utilizando o refratômetro, e pelo teor de sólidos solúveis da planta, eu sei que está no momento certo da colheita. Ou pela textura e firmeza da polpa, né? Vou lá com a mão ou com texturômetro, penetrômetro também é utilizado, e meço a textura e firmeza da polpa. Pelo teor de acidez total, aí retiro uma fruta, meço o teor de acidez com um acidímetro e vejo se está no ponto de colheita ou não. Ou pelo índice de amido. Então, a gente vai ver alguns desses que são os mais utilizados. Cor da casca. A gente utiliza uma carta colorimétrica padrão para cada tipo de fruta e compara. Por exemplo, o morango, o fruto deve ter com no mínimo 55 a 70% da superfície avermelhada. A gente já viu que às vezes a gente compra uns morangos que eles estão bem verdes e eles dificilmente, né, vão amadurecer. Eles começam a murchar, estragar, mas eles não ficam vermelhinhos. Então, o morango, o ponto certo de colheita dele é quando ele está mais vermelho do que verde. A banana também é utilizada essa carta colorimétrica, né? Então, geralmente, o ponto de colheita é quando ela está com já alguns pontos amarelados, mas mais verde do que amarela. O tomate também, assim como a banana, tem a carta colorimétrica, que é muito utilizada para definir o ponto de colheita, geralmente quando ela está mais verde do que vermelha. O pimentão, ele é um produto não climatérico, muito interessante. Então, eu tenho que colher ele no ponto ótimo já de amadurecimento. Se eu quero pimentão verde, eu colho verde. Se eu quero pimentão vermelho, eu tenho que esperar ele ficar vermelho na planta mãe para daí colher, porque ele é não climatérico. Se eu colher ele verde, ele não vai chegar com as características do pimentão vermelho como chega na planta mãe, de doce, de sabor. Então, além das cartas colorimétricas, que são essas, também pode utilizar um equipamento chamado colorímetro, que é, claro, mais específico, né? Acaba tendo uma uniformidade melhor. Então, você pega algumas frutas aleatórias, mede a cor utilizando o colorímetro e vê se está no ponto certo de colheita. O tamanho e forma, geralmente tem esses moldes para cada tipo de fruta, né? Onde você define o ponto certo de colheita pelo tamanho que ela alcançou. Teor de sólidos solúveis totais, então, com o aumento da maturação, aumenta o teor de sólidos solúveis totais, que é o teor de açúcar da planta. A boa parte desses sólidos solúveis totais, 75 a 85%, são sacarose, frutose e glicose. Então, quanto maior o teor de sólidos solúveis totais, mais doce é a fruta. Certo? Então, geralmente é utilizado um equipamento como refratômetro, existe um refratômetro de bancada, mas existe esse de mão, que é bem prático, que a gente vai utilizar bastante nas nossas aulas práticas, onde a gente mede o teor de açúcar dos vegetais, o teor de sólidos solúveis totais, que é expresso em graus Brix, e a gente vê se está no ponto ou não da colheita. Então, como eu falei, muito utilizado, né, para uva.
Então, outras frutas que são utilizadas, o kiwi, daí aqui o Brix ideal da planta para colheita, né? Então, isso a gente encontra, né, na literatura. A pera de 10 a 12, o pêssego de 12 a 14, então a gente pode ver quanto mais doce é a fruta, maior o teor de Brix ideal, né? A banana, então, o Brix de 22 a 25, e assim por diante. Então, vários exemplos aqui de Brix, sólidos solúveis totais de frutas. A uva de 14 a 19. E outra forma é pela firmeza da polpa, que afeta a resistência e o transporte e a vida útil do vegetal. Né? Quanto mais firme, né, geralmente mais fácil de estar transportando. A medida da firmeza é feita utilizando esse equipamento que é chamado de penetrômetro. Então, você acaba perdendo uma fruta, né, mas você utiliza o penetrômetro no vegetal e determina a textura dele. Quanto maior a resistência, geralmente, né, para penetrar no vegetal, maior a dureza do vegetal, e tem o dado, né, o valor específico para cada vegetal na literatura que a gente encontra. O teor de acidez titulável, né, não é muito utilizado, mas para algumas frutas, né, a gente pega uma amostra do vegetal, determina a acidez utilizando o acidímetro, né, ou um pHmetro, determina o teor de acidez, se está no ponto ideal de colheita ou não. Como a gente vê, a maioria dos vegetais geralmente diminui o teor de ácidos durante a maturação. O índice de amido, muito utilizado para banana. Lembram que a gente falou do amido, que é um polissacarídeo de reserva, né? Onde a gente tem uma maior quantidade quando a fruta está verde. Durante o amadurecimento, vai diminuindo o teor de amido, transformando em açúcar. Aí, esse iodo, ele reage com o amido. Então, quanto mais roxo, que é a reação do amido com o iodo, mais verde está a planta. E aqui, o vegetal. E aqui mostrando, né, que ele já está pronto para colheita, maduro. Daí, o tempo ideal de colheita, geralmente é utilizar também uma cartela de cor, onde geralmente quando está metade reagindo e metade não. Ou seja, ainda tem uma quantidade de amido, mas ele já está doce na parte interna. Então, geralmente é determinado através da aplicação de um teste colorimétrico. Então, aqui, teste de iodo em maçãs, também utilizado. Então, corta a maçã em rodelas, aplica o iodo, e se ele estiver reagindo ainda muito, é porque tem muito amido, ainda está muito verde a planta. Então, aqui o teste de iodo em maçãs, mostrando que ela ainda está imatura, muito verde, uma quantidade muito grande de amido, reagiu muito o iodo. Aqui no ponto ideal de colheita, né, reagiu metade, mais ou menos, e aqui já está excessivamente maduro. A gente vê que o iodo pouco reagiu, ou seja, quase não tem mais amido, né, tem só açúcares. Um outro método, né, tem os mais específicos para alguns tipos de vegetais, como por exemplo da cebola, que é quando as folhas delas ficam murchas, é porque está no ponto ideal de colheita. Então acaba sendo até mais simples, né, para o produtor. Eu sugiro como leitura para complementar a aula, para quem teve dificuldade de entender alguma etapa, esse capítulo de livro, que vai estar lá postado para vocês também no material de apoio, que é um livro de transformações bioquímicas em produtos hortícolas após a colheita, certo? Então, eu vou deixar esse capítulo 6 desse livro lá escaneado para vocês. E tem um questionário também no material de apoio, todo de verdadeiro e falso, para ajudar vocês a recapitular o conteúdo, certo? Além dos slides que também vão estar lá no material de apoio. Muito obrigada, espero que tenham entendido. Desculpa os barulhos aí da criançada, telefone, e um grande abraço.